Boa tarde, Raiza. Boa tarde, Clara. Deixa eu ver aqui. Opa. Vamos continuar, então, a aula de ontem. Aqui onde a gente parou, no slide 11. Slide 11. Tá, a gente parou, foi nessa parte, não foi? Foi do desenvolvimento sustentável. Ah, sim. Isso aqui. É. Tá. Então, vamos lá. Então, ontem eu falei para vocês, né, que o objetivo do desenvolvimento sustentável, que é proporcionar qualidade de vida aos seres humanos e preservar a biodiversidade. Só que como que ele vai fazer isso? São essas que estão nesses quadrinhos coloridos aí. Primeira coisa, ele tem que erradicar a pobreza, tá? Então, a primeira coisa, então, é diminuir a pobreza, diminuir a fome, é a segunda. Ter uma saúde de qualidade, educação de qualidade, ter também igualdade de gênero, água potável, saneamento básico. Então, tudo aquilo que melhorar a qualidade de vida da população, né? Então, água potável, saneamento básico, energias renováveis e acessíveis, que a gente sabe que as energias, o próprio nome fala, né? Energia renovável, aquela que se renova, nunca se esgota. Então, são fontes de energias mais baratas, né, para a população. Trabalho digno, crescimento econômico, infraestrutura, redução das desigualdades sociais, cidades e comunidades que sejam sustentáveis, né? Quando ela é sustentável, ela acaba explorando menos a questão da biodiversidade, né? Consumo e produção responsáveis. Então, consumo também, tudo aquilo que a gente adquire ali do meio ambiente, que seja de uma forma responsável. Por exemplo, né, a gente sabe que a gente se alimenta de muitos animais, né? Que se a gente fizer esse consumo de uma forma responsável, a gente não vai fazer, então, algum tipo de espécie entrar em extinção. Ação contra a mudança global no clima, que eu falei ontem para vocês, né? Sobre a questão da chuva ácida, vários fatores, poluição, né? Que muitas dessas são o homem que provoca isso no meio ambiente, né? Então, que a gente possa também diminuir isso, né? Então, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, então preservar essas vidas. Outro também que é o 16, paz, justiça e instituições eficazes. E a última que é parcerias e meio de implementação. Então, essas são como que a gente pode ter, então, um desenvolvimento sustentável, não só no nosso país, mas no nosso planeta. Tem alguns exemplos que a gente pode, né, falar sobre o que é uma ação sustentável. Então, por exemplo, lá que eu falei para vocês dos recursos naturais. A gente utilizar esses recursos de uma forma mais consciente. Então, a gente evitar desperdícios, evitar excessos, né? Reciclagem também é uma forma de ação sustentável. Reciclar, principalmente plástico, né, que polui muito o ambiente, que é um produto que ele acaba ficando... Calma aí, deixa eu aceitar aqui o Emanuel, que está aqui um tempão. Que é um produto que polui muito o nosso ambiente, né? Então, reciclar ele. Fonte de energias renováveis, como eu disse, o custo é bem menor. Reflorestamento, então, plantar árvores, né? Reflorestar áreas que foram
devastadas. Então, a gente vai falar agora sobre biologia da conservação. O que é isso? Em resposta ali à crise, né, da biodiversidade que o nosso planeta está experimentando, surgiu a biologia da conservação. O que é isso? Ela é uma disciplina que tem como principal objetivo a manutenção da diversidade biológica em todos os níveis, dos genes até o ecossistema. Então, a preservação de espécies vegetais, por exemplo, pode ser feita por meio do que a gente chama, que eu coloquei esse primeiro tópico aí, que é um banco de sementes. O que é isso? É uma forma da gente preservar espécies vegetais. São coleções de sementes, são retiradas da natureza e são armazenadas, com o objetivo de quê? De gerar novas plantas adultas, se caso seja necessário, tá? Então, ter esse banco, guardar a semente de algumas espécies vegetais. Além disso, também existem também as unidades de conservação, que são áreas protegidas, onde a conservação de uma espécie pode ser realizada de uma maneira mais efetiva. Então, aquela unidade, aquela área ali de conservação, as espécies que vivem naquela área, elas vão ser protegidas. E aí a gente termina, então, a matéria dessa unidade, que foi bem tranquilinha. E agora eu quero que vocês anotem aí o para casa. Somente essas 2 páginas aí. E a gente vai fazer essas atividades agora em aula. Vocês têm alguma pergunta sobre a matéria? Alguma dúvida? Não, eu achei bem tranquila. Foi tranquilo. Em vista do que a gente já viu, essa foi muito tranquila, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Espera aí, rapidinho. Anota aí para casa. Eu não vou tirar da tela ainda não. Daqui a pouquinho eu tiro. Tá. Enquanto isso, pode abrir na apostila aí na página que a gente vai fazer essa atividade. Eu vou deixar o slide, porque à medida que a gente for respondendo, a gente vai relembrando também a matéria, tá? Então, eu vou voltar lá pro... Vocês anotaram? 365 e 366, o para casa. É a parte de atividade e de tarefa, tá? E aí, eu vou voltar aqui no início, para à medida que eu for fazendo exercício, eu ir relembrando vocês. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer atividade da parte do Maxi Desafio. Manuel, vou colocar você no mudo aqui, para não cortar meu áudio. Tá joia, mas aqui rapidinho. Qual que é a página que é pra fazer agora nessa aula? Porque eu não consegui copiar, não. Na parte de Maxi Desafio. Ah, tá. Então, vamos lá. Essa primeira questão aí, quem vai ler para mim vai ser a Clara. No decorrer de sua existência, a espécie humana tem sido uma das principais responsáveis pelo desaparecimento de muitos organismos de nosso planeta. Nos tempos mais remotos, a caça indiscriminada de animais mais vulneráveis, como, por exemplo, aves não voadoras, era um dos principais motivos de extinção de várias espécies. Atualmente, o ser humano continua sendo o principal promotor da perda de biodiversidade. Um conjunto de possíveis causas de extinção de espécies nos tempos atuais é: letra A, fragmentação de habitat, uso de cobaias em pesquisas científicas e caça controlada. Letra B, fragmentação de habitat, introdução de espécies exóticas e poluição. Letra C, poluição, introdução de espécies exóticas e reprodução de espécies em cativeiro. Letra D, poluição, reprodução de espécies em cativeiro e crendices populares. E aí, gente, qual que vocês acham? Eu acho que é a B. Fragmentação de habitat, introdução de espécies exóticas e poluição. Isso mesmo, né? Foram as que eu falei para vocês, as ameaças à biodiversidade. Coloquei até aí agora no slide. Então, logicamente, fragmentação do habitat. Lembra que eu falei o que é fragmentação do habitat? Alguém sabe me explicar? Sem ser lendo aí?
Destruição? Não, é quando uma área natural ela é dividida em fragmentos. Então, a partir do momento que ela é dividida, ela vai impedir que as espécies daquela parte, né, migrem para uma outra área. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer aquela espécie diminuir a área onde ela pode caçar para se alimentar, onde ela pode se reproduzir. Então, isso também pode ser uma ameaça à biodiversidade. Aquela espécie pode ser que ela não se adapte tão bem nesse novo ambiente, né, que foi reduzido. Então, ela pode vir a entrar em extinção, enfim. Então, fragmentação do habitat. A outra é introdução de espécies exóticas, que eu falei também, que era o quê? É quando eles pegam uma espécie de um outro local e traz para, por exemplo, traz lá para a Amazônia uma espécie da África, um exemplo. E aí, o que acontece? Como isso não ocorreu de uma forma natural, ela pode o quê? Ela pode começar a ocupar ali uma grande área daquele local onde ela foi migrada, e aí ela pode eliminar as espécies nativas, né, daquele local. Ela pode fazer também que as espécies daquele local também migrarem, né, através de competição ali por recursos daquele ambiente, as espécies nativas terem que sair daquele local, não se adaptarem ao novo local também, entrar em extinção. Enfim, até falei um exemplo que é das gramíneas, né, da África. Então, a gente tem vários outros exemplos também. Mas, basicamente, é isso. É quando pega uma espécie de um lugar e traz, e aí ela acaba tirando ali a liberdade daquelas espécies nativas que podem vir a entrar em extinção. Então, é uma outra. E a poluição, né? Que aí a gente já sabe que entra aí na questão das mudanças globais, né? Que a gente viu que a poluição, logicamente, afeta muito a biodiversidade. Então, aí é a letra B. B de bola. Número 2, Laila, lê a 2 para mim. Laila? Oi, tô aqui. É porque deu um delay aqui. Mas 2, né? Tá me ouvindo, Raiza? Tô te ouvindo, pode ler. Diversos seres, entre eles algas, crustáceos e moluscos, carregados na água nos porões dos navios, podem causar desastres ambientais quando chegam nos portos estrangeiros, onde muitas vezes não encontram predadores naturais e se alastram. A água, em geral, captada nos portos onde os navios saem, é utilizada pelas embarcações para dar equilíbrio quando a viagem é feita sem carga. Ao chegar ao porto de destino, a chamada água de lastro é liberada, causando uma migração involuntária de milhões de seres vivos. A expansão descontrolada das espécies exóticas nas diferentes regiões brasileiras justifica-se: a. pela grande capacidade de adaptação e reprodução assexuada, b. pela falta de um predador natural e grande capacidade de adaptação, c. pela grande oferta de alimentos e reprodução assexuada, d. pela presença de predadores naturais e clima semelhante aos da região de origem, e e. pelo aumento do potencial biótico por ausência de fatores limitantes de crescimento. E aí, gente, qual que é? Qual que vocês acham que pode ser? Então, não tenho certeza não, mas eu acho que pode ser a B também. Vamos ver cada uma aí primeiro. Eu acho que é a letra D, não é não? Não. Vamos primeiro aí, vamos ver pela grande capacidade de adaptação e reprodução assexuada. Não, isso daí não tem nada a ver com relação à expansão, né, das espécies exóticas em diferentes regiões. Nada a ver. Pela falta de um predador natural e grande capacidade de adaptação.
É essa. É essa, pela falta de um predador natural. Então, ela vai então aumentar, né? Ter uma expansão descontrolada dessas espécies e grande capacidade de se adaptar ao ambiente em que ela vive. Então, ela consegue sobreviver naquele ambiente. Isso mesmo, é a letra B. As outras. Pela grande oferta de alimentos. No. É isso mesmo. Letra B de bola. A número 3 é Emanuel, lê para mim. Esse o carro do ovo tá passando. Tem problema não? Tá. A taxa de desaparecimento de certos tipos de espécies, particularmente aquelas mais vulneráveis à caça, à poluição e à destruição de habitats, tem aumentado significativamente nos diferentes biomas brasileiros. O estado de Goiás possui como bioma o Cerrado, considerado complexo mosaico vegetacional com altas potencialidades. A perda de espécies no Cerrado está relacionada principalmente sobre a exploração e a introdução de espécies não nativas, especialmente de predadores, competidores e patógenos no bioma. Letra B. Introdução acelerada de uma agricultura mecanizada e favorável às condições locais para validar as políticas do agronegócio como benefício e sustentabilidade. Letra C. A ausência de políticas adequadas ao manejo sustentável das espécies, visto que o cerrado é considerado legalmente um patrimônio natural brasileiro como a Amazônia. Letra D. Manutenção de áreas de proteção ambiental em propriedades particulares, uma vez que o cerrado naturalmente favorece a preservação de determinadas espécies. Alguém soube responder essa? Olha só, aí está falando a perda de espécies no cerrado, está relacionado principalmente a aquelas ameaças também, ainda dentro da parte de ameaças à biodiversidade. Então, a gente sabe que o número de espécies em uma determinada área, ela vai diminuir devido a quê? Primeiro, a gente viu aqui, ó, perda de habitat, né? Introdução de espécies exóticas, sobre a exploração de espécies e também as mudanças ali no clima daquela região. Então, dentre essas alternativas, qual que vocês acham que pode ser a correta? Olha aí, ó, vamos lá, na letra A, fala da sobreexploração e introdução de espécies não nativas, especialmente de predadores, competidores e patógenos no bioma. Então, olha só, ele está falando sobre a questão da sobreexploração, que é quando a gente, por exemplo, explora muito uma espécie que não está conseguindo se reproduzir na mesma rapidez em que é explorada e aos poucos, então, ela pode entrar em extinção. Então, é o que está aí na tela, está relacionado à quantidade de organismos que são coletados da natureza em taxas excessivas, isto é, que ultrapassam a capacidade de recuperação de suas populações. Então, essa daí está certa. Introdução de espécies não nativas, que a gente acabou de falar, que quando a gente pega uma espécie que não é nativa daquela região e leva ela para lá, ela pode gerar ali uma competição, né? E aí acabar, então, com as espécies nativas daquela região. No caso aqui, que está falando do cerrado. Então, essa daí tá certa. A letra A. Ok? Alguma dúvida? Vocês estão muito caladinhos. Não, entendi. Eu tô calado que o homem do cartão tá passando aqui, tá incomodado por isso. Ana, Yasmin, Clara.
Não. Participa também aí, gente. Vamos para a próxima, então, Ana. Lê para mim a 4. 4. O Brasil sofre com vários problemas socioeconômicos. Além disso, vem sofrendo com alguns problemas ambientais graves, devido à grande utilização dos recursos naturais e à degradação do ambiente. Para tentar modificar esse cenário, um novo conceito tem ganhado força e espaço, que é o desenvolvimento sustentável. O uso dessa estratégia tem como finalidade: a. Erradicar a fome e a pobreza extrema. B. Sustentar um ambiente dependente do desenvolvimento. C. Garantir o desenvolvimento socioeconômico. D. Propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. E E. Garantir que o desenvolvimento socioeconômico não se sustente. E aí, gente, alguém sabe responder essa? Letra D. Eu acho que é a D. D de bola? Não, D de dado. Eu também acho que é D. Porque olha só, olha aí primeiro o objetivo, né, que a gente falou, do desenvolvimento sustentável. Proporcionar qualidade de vida aos seres humanos e preservar a biodiversidade. Então, tem esses dois objetivos, né? Então, não é só, igual tá lá na erradicar a pobreza, a fome e a pobreza extrema. Então, não, porque não falou da questão da biodiversidade. E também não é que vai trazer qualidade de vida também para os seres humanos. Tem muitas outras coisas. Depois, sustentar o ambiente independente do desenvolvimento. Não. Totalmente tem que ser dependente, né? Independente, não. Garantir o desenvolvimento socioeconômico, não é só isso, né? Falei de várias coisas, esses quadradinhos aí coloridos. Como consegue um desenvolvimento sustentável? Depois fala, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, sim, D está corretíssima. Tanto o ambiente como o desenvolvimento do país tem que andar juntos, tá? Garantir que o desenvolvimento socioeconômico não se sustente. Não, isso daí está totalmente errado. Então, é assim, D de dado. Podem marcar aí. Amanhã a gente continua, tá? Alguma dúvida? Não. Ô, Raiza, eu te mandei o trabalho no e-mail ontem. Você recebeu? E-mail? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu até conferir, gente, porque teve gente que veio me perguntar se eu recebi e eu não tinha recebido. Então, se você quer saber se eu recebi, continue aí na aula que eu vou falar os nomes, tá? Tá. Então, ó, eu recebi Maria Eduarda. Do trabalho? O povo me manda, eu tenho tanto de... Não, isso aqui é do 6º ano, é porque eu tenho Maria Eduarda em todas as turmas, e aí a pessoa me manda só Maria Eduarda. Mas não é você não, é do 6º ano. Porque tem gente que me manda, tipo, do e-mail da mãe, e não coloca o nome, eu tenho que ficar perguntando. Então, esse aqui é do 6º ano, né? Você não. Eu recebi... Yasmin, eu recebi, trabalho de ciência. Ah, tá, obrigada. Também, a pesquisa da unidade 4, eu também recebi da Yasmin. Recebi da Clara. A pesquisa, não foi, Clara? Foi. A pesquisa, Maria Eduarda, eu também recebi a página A apostila eu não te enviei, não? para casa. Oi? A apostila não tinha te enviado, não? Deixa eu ver, você mandou no mesmo e-mail, Clara? Eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. Olha, por enquanto aqui eu só estou vendo a pesquisa. Somente a pesquisa que está no e-mail. Professor, eu posso te mandar amanhã? Não, Manuel, já passou do prazo já. Toda hora eu fico estendendo esse prazo. Maria Eduarda também, mesma coisa. Aí para casa, né, lá Da pesquisa. Porque outra pesquisa eu tinha feito, sabe? Só outro que não. Mas tem que me mandar no prazo que eu pedi. Eu não vou ficar mais deixando os outros ficarem me enviando cada vez mais para frente, não. Eu tenho que respeitar quem soube entregar na data. Tá, Recebi também
da pesquisa da Laila, da Ana, foto da atividade de revisão e atividade de revisão foi essa. Isso que você me enviou, não foi, Ana? Acho que ela já até saiu. Tá. Clara, tem outro aqui seu, Clara, que você me enviou, atividade sobre evolução e diversidade de espécies, atividade extra. Nossa, eu achei que eu tinha te enviado a do livro. Não. Eu tenho quase certeza absoluta. Yasmin me enviou um outro aqui também. Eu tô olhando direto aqui no e-mail, gente, para não ter dúvida que eu deixei passar algum. Me enviou, mas Yasmin, você só me enviou as respostas da atividade. A minha pesquisa você recebeu, Raiza? Quem que falou? Clara? Foi. Sim, foi esse que eu te falei agora. Primeiro que eu te falei. Era Ah, tá. eu recebi seu. Deixa eu ver o que foi. Não, tá certo. Isso mesmo. Você mandou o exercício extra e a pesquisa da página 351. Isso mesmo. Da unidade 3 também você já tinha enviado. Já tinha anotado Ana, Clara, Laila, Maria e Yasmin. Tá? As fotos da unidade 3. Isso que eu tô Tá falando. bom, obrigada. Pesquisa. Foram esses. Esqueci de alguém? Acho que não. Não, né? Tem você não falou nenhum dela, nem da Rafaela. De quem? Da Rafa e da Isa. Mas eu não recebi nada delas. Nada, nada. Nadinha. Elas não me enviam. Infelizmente. Então é isso, galerinha. Amanhã eu vou passar tudo para o meu caderno para ficar mais organizado. Vou anotar os nomes e amanhã eu passo a listinha completa, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.